Converso com o Leonardo Barbosa, diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, para falar desse congresso realizado nesta terça-feira aqui no Estádio Mineirão. Quais são as novidades em relação aí ao ano anterior, à competição anterior, que na verdade desse ano ainda? Boa tarde. Boa tarde. A gente manteve a forma de disputa, até por exigência da nova Lei Geral do Esporte. Então a gente vai manter os 3 grupos em 8 rodadas, classificam 2 clubes, semifinal e final. Ficou deliberado que o campeonato vai começar no dia 24 de janeiro, numa quarta-feira. A sugestão da federação era no dia 20, mas os clubes optaram por ter mais tempo de pré-temporada, principalmente em relação aos clubes da capital, que como a CBF adiou o término do brasileiro, eles têm período de férias dos atletas. Então, para que tenha mais pré-temporada, a gente vai começar o campeonato no dia 24 de janeiro, terminando no dia 7 de abril. Agora, algumas novidades foram anunciadas, inclusive a criação de um fundo para auxiliar as equipes para fazer uma estruturação melhor em seus locais, em suas praças esportivas. Isso, a federação está lançando, a iniciativa do presidente Adriano Aro, o programa de modernização dos estádios, voltado para os times do interior. Então a federação colocou R$1 milhão nesse fundo, e esse fundo ele vai ser destinado para as equipes que cumprirem todos os requisitos estruturais e de gramado para os seus estádios. Então a equipe do interior, que tiver uma boa estrutura de vestiário, de cabine, de acesso da equipe visitante e gramado em perfeitas condições, vai receber uma cota desse fundo. Com certeza vai ajudar muito, no planejamento financeiro das equipes. Não quer dizer que a federação vai fazer esse serviço, apenas vai destinar um incentivo para as equipes que fizerem com qualidade. É isso, as equipes que cumprirem no final vão receber esse incentivo da federação. Hoje a gente pode observar também a comissão de arbitragem define alguns critérios mais rigorosos em relação à arbitragem para o próximo ano também. Isso, a gente vai inclusive trazer algumas dessas regras no regulamento da competição. Já são medidas que vêm sendo adotadas no Campeonato Brasileiro pela CBF, que a gente vai adotar aqui, como espaço de aquecimento, número de atletas e tolerância zero para tipo de reclamação, de abordagem à equipe de arbitragem. Em relação às chaves, o chaveamento foi tudo através de sorteio, as equipes da capital encabeçando cada chave. Isso, mesmo critério de 2023, são potes de acordo com a classificação do ano anterior, e a gente fez o sorteio e ficou definido da forma que saiu aí. De cor, obviamente, eu não sei. Em relação à tabela? A tabela, por força da lei, a gente tem 45 dias antes de antecedência para publicar, isso dá dia 11, mas eu quero publicar até o final da semana que vem. Agora, em relação aí às participações das equipes, em relação a mandos de campo, por exemplo, a gente observa às vezes um time da capital que foi um ano em uma cidade não volta no ano seguinte, esse critério será utilizado da mesma forma? Não, o que acontece? Com esse novo formato, pelo sorteio, como depende de sorteio, os confrontos eles dependem do sorteio, então a gente não sabe como fazer. Então eu não tenho como garantir que o clube que foi, esse ano vai o outro, até porque o clube pode ter caído no mesmo grupo e não ter o confronto. Então esse é o que a gente conseguia garantir na fórmula anterior de 11 rodadas, eu não consigo hoje porque eu dependo do sorteio. Em relação aos jogos, em relação ao calendário, vai ter a necessidade de haver jogos no meio de semana também? Isso, o campeonato começa no meio de semana, a gente vai ter mais 2 finais de semana entre o carnaval, porque não vai ter jogos no sábado de carnaval, por conta de questões de segurança, de hospedagem, tanto que o carnaval é forte em Minas Gerais. Muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Muito obrigado, Módulo Informação com credibilidade.